Então, estamos ao vivo agora e creio que vamos ter um tempo bem bom agora. Esperar um minutinho o pessoal chegar aqui, entrar, para esse tempo que nós estamos desenvolvendo sobre conteúdo apostólico de igreja, né? E toda a bagagem dos conceitos apostólicos estamos trazendo aqui nessas lives, nessa série, nessa sequência de lives aí que estamos conversando sobre esse assunto. Então, pessoal que já está aí entrando, já está dentro, faz o seguinte, compartilha para outras pessoas poderem usar, compartilha aí essa live para outras pessoas poderem participar também, poderem entrar conosco. Tema tão importante, tão relevante, que nós vamos falar aqui, que nós vamos ter aqui agora. Então, se puder, compartilha aí e vai escrevendo para nós aí da onde é que tu estás escutando, participando conosco. Certamente tem gente de todos os lados aí desse Brasil todo aí, Estevão, que estão conosco. Então, bem-vindos todos que estão conosco. Coloca aí, oi, sou aí da cidade diz da tua cidade, de onde tu é. Muitas cidades. Boa noite, apóstolo. Boa noite, todo mundo está chegando com a gente. Uma alegria a gente estar mais essa live aqui. Semana passada tivemos uma live falando sobre o ministério apostólico. Foi um tempo muito precioso. Creio que muitos foram tremendamente edificados. Pastores de muitos lugares falaram conosco. E hoje nós vamos falar sobre igreja apostólica. Vamos falar sobre este assunto que é muito, muito pertinente para esses dias. Até porque é muito fácil hoje, né, apóstolo, a gente ver o título Igreja Apostólica. A gente vê em muitos lugares Igreja Apostólica, mas o que é de fato uma igreja apostólica? Quais as marcas de uma igreja apostólica? Quais as características de uma verdadeira igreja apostólica? E tantas outras coisas a gente precisa trabalhar. E hoje nós vamos trabalhar sobre isso. Então, tem muita gente aí ligada, apóstolo. Triunfo, Estrela, Encruzilhada, Canoas. E aí vai, né? Aí vai. Bastante gente estão ligado conosco aí. Compartilha essa live, compartilha e curte também, comenta. Se quiserem fazer perguntas, pode fazer perguntas. E sobretudo, coloquem aí de onde vocês são, né, pessoal, de onde é, e para que a gente possa acompanhar todos vocês aí e ver quem está conosco. Por favor, compartilha. E se vocês não curtiram tanto a minha página, Ricardo Wagner Apóstolo, ou se vocês não curtiram a página Apóstolo Estevão, como é que é a tua página, Estevão? A minha é Estevão Salles Wagner. Minha página... Wagner. Isso, Estevão Salles Wagner. É o mesmo que do Facebook, só é a fanpage ali, você pode curtir. Isso. E tem o canal também, meu canal é Estevão Wagner, o pessoal quiser curtir. Também lá no Insta, Estevão Salles Wagner também. Todos estão convidados a estar conosco. O seu Insta é Ricardo Wagner, Rio Grande do Sul, né, apóstolo? É isso, né? O Insta é Ricardo Wagner RS. RS. Olha, gente de Eldorado, Santa Rosa. Muito bom, glória a Deus. Bem-vindo todos. Então, apóstolo, vamos falar sobre este assunto que é tão importante nesses dias. Vivemos um tempo de restauração, um tempo onde todas as coisas estão sendo restauradas. Como em Atos 3:21 diz que os céus vai reter Jesus até que todas as coisas sejam restauradas. Então, trabalhamos com foco, com muito afinco na restauração da igreja. E um dos assuntos
principais da restauração é a questão apostólica. E eu queria retomar, apóstolo Ricardo, algo que a gente falou na última live, e o senhor afirmou que o único ministério que existia quando a igreja começou era o ministério do apóstolo. E em muitos lugares é um dos únicos ministérios, ou o único ministério, que não é reconhecido, não é respeitado, não é comissionado. O senhor gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, apóstolo? Gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão de que a igreja começou com esse ministério e foi se desenvolvendo, e por muitos anos, o senhor falou, inclusive, semana passada, que a igreja foi liderada pelos apóstolos, até que vieram os bispos como substituindo as funções apostólicas. Então, a bola é com o senhor aí, apóstolo. Na verdade, quando a igreja começou, Estevão, quando a igreja começou, ela começou fundamentalmente apenas com apóstolos, ou seja, no dia de Pentecostes, haviam apenas os 12 apóstolos lá, tá entendendo? Não haviam outros, né? Só haviam os 12 apóstolos lá quando Jesus começou, quando veio o dia de Pentecostes. Então, o que acontece é que muitas vezes a gente não entende muito e pensa que a igreja, como nós tivemos a igreja até agora, que foi uma igreja onde haviam praticamente haviam evangelistas que eram aceitos também, né? Mas era uma igreja pastoral. A igreja da onde nós viemos é uma igreja pastoral. E a igreja que iniciou é uma igreja que iniciou apostólica. Então, todo o cenário da igreja, toda a liderança, todo dom que estava com o pano de fundo como cenário, eram dons apostólicos, ou seja, era um conteúdo, um conceito, um pano de fundo, um cenário apostólico que formou a igreja. Com o tempo, Estevão, então, começaram a surgir, e vejam, não foi logo. Por exemplo, nós não vemos a palavra, nenhum outro dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, nós não vemos nenhum desses outros 5 ministérios tão cedo assim no livro de Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, eles só começam a aparecer profeta lá em Atos, capítulo 8 em diante, presbítero mais adiante, 9. Então, haviam até Atos 8, 9, apenas apóstolos na igreja. Isso nós estamos falando de 8, 9 anos na igreja que ela surgiu lá. Então, toda igreja inicial, ela foi alicerçada fundamentalmente sobre os apóstolos, porque os apóstolos precisavam ser o lastro, precisavam ser a base, precisavam dar o fundamento, precisavam dar o conceito, o tom de como a igreja deveria de ser. Então, isso que é importante, nós entendemos que eles partiram do apostolado, do apostólico, de uma igreja apostólica, para então agregar o profético, dentro do projeto apostólico, agregar as outras coisas que, dentro do projeto apostólico, foi sendo necessário e preciso. Hoje nós temos diferente. Nós tínhamos uma igreja fundamentalmente pastoral, e essa igreja, agora, ela estava com o cenário, estava com a base, estava com o fundamento, estava com toda a estruturação da igreja, com o pano de fundo, com o cenário pastoral. E agora nós estamos transicionando para uma igreja apostólica. E isso é bem difícil, Estevão, porque se nós simplesmente colocar apóstolos nessa estrutura, o que vai acontecer é que essa estrutura vai continuar com o cenário e com paradigmas pastorais. Então, para mim, agora é uma experiência minha. Apostólica uma igreja pastoral maquiada de apostólica. Isso, é o que está acontecendo na grande maioria dos lugares. A igreja está sendo fundamentalmente pastoral, com algumas características apostólicas. E não é uma característica, uma igreja apostólica que tenha características pastorais também. E o que está acontecendo, que
a grande maioria de nós veio, Estevão, de igrejas pastorais. A grande maioria vieram de igrejas pastorais. E como a grande maioria de nós viemos de igrejas pastorais, pastores que estão transicionando para igrejas apostólicas, eles vêm forte nesse conceito e às vezes é difícil sair de um paradigma para entrar em outro paradigma. Como eu me converti numa igreja que não tinha nenhuma estrutura, não tinha nada, o meu parâmetro nunca foi uma igreja pré-estabelecida, uma igreja... O meu parâmetro sempre era a Bíblia. Então, eu pegava a Bíblia, Estevão, era uma coisa bem estranha, porque eu lia a Bíblia e pegava a Bíblia, e pegando a Bíblia, eu olhava como tem que ser a igreja na Bíblia. Então, eu olhava e estudava a Bíblia, e daí eu olhava para a igreja e disse, mas não tem nada a ver com a igreja que tem que ser. E por isso eu fui, quando eu me converti, eu devo ter ido, sei lá, em todas as igrejas que eu conhecia, que haviam igrejas evangélicas. Foi Assembleia de Deus, Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, a Congregação Cristã no Brasil, Igreja Congregacional, Luterana da Renovação, Batista, Presbiteriano, Metodista. O que tu pode imaginar, igrejas independentes, poucas que tinham na época, mas eu fui porque eu estava tentando encontrar aquilo que mais se assemelhava com aquilo que eu lia na Bíblia. Cada vez que eu ia, eu tinha um problema, porque estava muito distante daquilo, não só na prática, sabe, Estevão, não só no culto, porque o culto é uma coisa, mas quando tu conversava com as pessoas, tu via que a prática, que o dia a dia, não era aquilo que estava escrito na Bíblia, não mostrava exatamente. Não significa que não tinham homens temerosos, não tinham homens de valor, tudo, gente de grande valor. Mas a questão era que elas estavam alicerçadas sobre tradições e não sobre conceitos apostólicos. Então, isso, vamos dizer assim, me facilitou, de certa forma, entender e sair do paradigma tradicional de uma igreja pastoral para entrar no apostólico. Para mim, pessoalmente, não foi difícil. A grande maioria das pessoas realmente tem muita dificuldade para mudar de conceito. Tem gente que quando fala, inclusive, até hoje não consegue. Agora, Estevão, é um caminho sem volta este, né? É um caminho que não tem como alguém ficar fora da restauração apostólica da igreja. Ou seja, é só uma questão de dias. Às vezes o pastor pergunta para mim, e eu digo, a questão não é se tu vai ir para o apostólico ou não, a questão é quando. Porque não existe, vamos dizer assim, possibilidade de ficar para trás. Se ficar para trás, vai esfriar, vai morrer. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo, né, do povo no deserto, né, que estavam indo de Canaã para a terra de Egito para a terra prometida. Então estava a nuvem e a coluna. Eu nunca entendia por quê, até que quando eu fui lá para o deserto, daí eu entendi. Foi o lugar que eu mais passei frio na minha vida, eu acho. Estava com 3, eu não uso cuecão, essas coisas, mas lá eu estava com 3 calças passando frio. E no verão, depois, durante o dia, era tão quente que a gente estava de camiseta, chega a quase 50 graus. Então, de noite é menos 10, de dia 50 graus. E isso é um problema. Então, Deus colocou a nuvem para proteger eles do calor do sol e colocou a coluna de fogo para proteger eles de noite do frio. Então, quando a nuvem ou a coluna se levantava e andava, não era se eles, nós vamos junto ou não vamos. Eles não tinham opção. Se ficassem ali, eles iriam morrer, o ambiente ia ficar árido e seco, quente, frio, e eles não iam aguentar. É assim que está acontecendo com muitas igrejas, né? O ambiente tem ficado árido, seco, sem condição de permanecer. Então, e a gente caminhar para o paradigma
apostólico não é uma opção. Caminhar para o paradigma apostólico é um caminho sem volta, é uma direção sem volta da igreja, né? Uhum. Então, é importante isso aí que a gente começou a falar, e nós precisamos, então, partir agora, aprender a partir dos conceitos. A igreja, com todo o cenário, com toda a base, com todo o conceito, com todo o fundamento, com todos os paradigmas apostólicos, e trazer daí os outros dons para dentro do paradigma apostólico. E foi assim no início, né, apóstolo? É isso que o senhor falou, né? Em suma, que a igreja começou apostólica, foi impartindo os outros ministérios, né? Foi destravando os outros ministérios, impartindo, alinhando todos eles, para que a igreja pudesse funcionar dentro do projeto de Deus. E agora precisa voltar a esse pensamento, para que a igreja seja gloriosa e tenhamos de novo, ou que prossiga os atos dos apóstolos, né? É uma brincadeira que a gente faz. Se o ministério apostólico não for restaurado, ficaremos nos atos dos pastores, não nos atos dos apóstolos. Não denegrindo nenhum pastor, não é essa nossa ideia. Não. Nós somos pastores também, né? Claro, mas a questão é entender que Deus está restaurando. E dentro dessa perspectiva, apóstolo, lá em Efésios 4, 11 em diante, eu quero ler o texto aqui para todo mundo ficar bem ciente, né? Estou lendo na Almeida Corrigida e Fiel, diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu não li o versículo anterior, mas desde o versículo 7 diz que Jesus ele deu dons aos homens, e que esses seriam os 5 dons do ministério. E eu queria pedir, apóstolo, que o senhor, então, falasse sobre esse texto aqui, que é a grande base para os 5 ministérios, né? Aqui é onde fica condensado o pensamento dos 5 ministérios, existem outros momentos, mas na Bíblia esse é o momento mais claro dos 5 ministérios e das funções também destes 5 ministérios. Eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco esse assunto, porque vai clarear para todo mundo, né, a respeito dessa perspectiva e das funções dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou os 5 ministérios, como a gente chama, o ministério quíntuplo ainda, uma outra forma que é usada. O senhor, então. Então, Estevão, de novo eu queria pedir que o pessoal compartilhem aí nas suas redes sociais, aí, pessoal, curtam as nossas páginas, para que mais pessoas possam entender esse assunto tão precioso, tão importante, que é a questão da igreja apostólica. Então, como tu falaste, Estevão, tem muitas igrejas que se chamam apostólicas. E se chamam apostólica porque daqui a pouco está acontecendo milagres naquela igreja, está entendendo? De repente está acontecendo manifestações sobrenaturais, daqui a pouco tem alguém que foi comissionado, ou se auto-intitulou apóstolo, ou alguma coisa assim, ou está debaixo de uma orientação de algum apóstolo, ou não é nada disso, só colocou igreja apostólica como título da igreja. Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque esse texto que tu leste, ele nos descreve fundamentalmente a grande questão do que é uma igreja apostólica. E fala sobre os 5 ministérios, apóstolos, evangelistas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas aqui tem uma coisa que teve muito importante nesse momento aqui, de que fala que eles Deus levantou, Deus deu esses dons aos homens, Deus deu à igreja esses dons, e fala sobre o aperfeiçoamento dos santos, e aqui é a palavra catartismo, e essa palavra até eu gostaria que tu falasse depois, mas antes de falar sobre
essa palavra catartismo, que é aperfeiçoamento dos santos, e essa palavra em inglês, ela está traduzida como equipar os santos, né? Como equipar os santos. Em algumas traduções em português também fala de treinar os santos, mas ali nesse versículo, a sequência desse versículo está falando para edificação dos santos, para o desempenho do seu ministério, ou para a obra do ministério, ou para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Estevão, esse versículo me chamou muita atenção. Eu estudei, quando eu estava no início da minha vida de fé, eu estou falando que eu estudei esse versículo há 30 anos atrás, fiz uma exegese há mais de 30, eu acho que 35 anos atrás. Uma exegese, pouco tempo, sobre esse versículo. Tem gente aí que está nos escutando muito mais nova que quando eu estudei a fundo esse versículo. Porque eu queria entender, Estevão, qual era a verdadeira função dos 5 ministérios. E, a priori, parecia que a função deles era aperfeiçoar os santos, era fazer a obra, o seu serviço, a obra do ministério, e edificar o corpo de Cristo. Essa era a primeira ideia, porque ali fala sobre exatamente essas 3 coisas, que seriam a função apostólica. Mas então, se nós vamos fundo nesse texto e fazer uma exegese dele no grego, não é esse o conceito. O conceito ali está dizendo que cada uma daquelas frases é dependente da anterior. Ou seja, a função dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é aperfeiçoar os santos, catartismo santo, logo nós vamos falar, para que os santos desempenhem o seu ministério, para que a igreja seja edificada. Essa é a grande mudança, Estevão, que existe, de fato, dentro do conceito pastoral, para um conceito apostólico de igreja. Porque para um conceito pastoral, o conceito pastoral de igreja é que o pastor fica cuidando das pessoas. Tenho elas um dia na vida de fé ou 50 anos da vida de fé. Ele está cuidando. Inclusive, outro dia, Estevão, veio um pessoal, um rapaz de uma igreja lá de cima, lá do norte, e ele veio falando comigo, ele diz, não, apóstolo, eu estava cuidando lá por 7 anos, eu estava cuidando de um grupo de pessoas. Eu disse, como assim? Estava cuidando do grupo de pessoas, 7 anos cuidando deles, e eles não cresceram ainda depois de 7 anos. Então, o conceito pastoral é esse, é o conceito de que a gente tem que cuidar das pessoas, a gente é como uma mamãe que precisa ficar cuidando dos filhinhos todo o tempo, e fica pastoreando eles, tem que ficar cuidando das ovelhas, como um pastor cuida das ovelhas. Assim é o conceito de uma igreja pastoral, que o pastor está ali para cuidar das ovelhas. Enquanto que o conceito de uma igreja apostólica, que dentro dela tem os 5 ministérios, é o conceito de que os 5 ministérios, eles aperfeiçoam os santos para os santos desenvolverem o seu serviço. Ou seja, o serviço não diz que o dia a dia da igreja é feita pelas pessoas dos 5 ministérios. Ali diz que o dia a dia da igreja é feita pelos santos. E quem são os santos? Santos são todos aqueles que são, né, que foram santificados, que foram lavados pelo sangue de Jesus. Então, quando uma pessoa vem para Jesus, ela precisa necessariamente entrar num sistema de treinamento, num sistema de aperfeiçoamento, para quê? Para que quanto antes ela começar a desempenhar o seu serviço, o seu ministério, ali a palavra diaconia, que é a tradução da palavra trabalho, que é a tradução da palavra serviço, que é a tradução da palavra ministério, ali está falando para que os santos desenvolvam a sua diaconia. Diaconia não nesse conceito tradicional de igreja, que
que cuida, quem sabe, da recepção, que cuida das coisas materiais da igreja, mas diaconia no sentido de serviço, porque a Bíblia não faz diferença entre diaconia de coisas espirituais ou não. Inclusive, no texto que fala na instituição dos diáconos, as únicas pessoas que são chamadas, que estão fazendo diaconia, são os apóstolos, ou seja, e eles falam que a diaconia deles, em Atos, no capítulo 6, era pregar, era cuidar da palavra e da oração, do ministério da palavra e da oração. Isso é uma diaconia. Outra diaconia é as pessoas evangelizarem, trabalharem, serem líderes da sua célula, multiplicarem, cuidar das pessoas, pastorear, ser profeta. Ou seja, a imensidão de trabalho que tem na igreja, cuidar do som, fazer louvor, estar na recepção, cuidar, limpar, fazer secretaria, livraria, tudo isso é diaconia, tudo isso é trabalho. Evangelizar, trabalhar, orar, interceder, tudo isso faz parte da diaconia. Então, o que ele está escrevendo ali, Paulo escreve, que a função principal dos 5 ministérios é aperfeiçoar os santos, para que neles esteja o espírito apostólico, o espírito evangelístico, o espírito profético, o espírito pastoral, o espírito de mestre, para que possam preparar, não entreter, não entreter no culto, não entreter, não ficar todo tempo orando pelas pessoas que têm alguma coisa. Tudo isso nós fizemos, Estevão, tudo isso o apóstolo faz, o evangelista faz, tudo isso o profeta faz, né? O mestre faz, o pastor faz, ele está lá disposto a ir na casa, ajudar, aconselhar, tudo isso, mas essa, logicamente, é a função que precisa ser desenvolvida, porque precisa ser multiplicada na igreja, para que cada um trabalhe, como Pedro fala, para que cada um sirva, e daí está a palavra diaconóia ali, segundo o dom que Deus deu. Então, se a pessoa tem alguma coisa, ela tem que ser aperfeiçoada, treinada, preparada e posicionada, para que então a igreja cresça. E o grande problema é que a grande maioria dos ministros, eles passam isso e eles fazem a obra do ministério. Então, o evangelista, ao invés de treinar a igreja para a igreja ser uma igreja evangelística, ele evangeliza. O profeta, ao invés de treinar as pessoas para elas serem pessoas proféticas e levantar novos profetas, ao invés disso, ele fica desenvolvendo só a questão profética da vida dele, e não a questão profética na igreja, ou seja, ele não aperfeiçoa a igreja profeticamente, ele não desenvolve o espírito profético na igreja. Então, qual é a grande diferença, Estevão, sobre esse conceito de uma igreja apostólica? Uma igreja apostólica, sobretudo, ela faz com que todas as pessoas trabalhem, faz com que todo mundo exerça o seu serviço. Essa é a grande chave, é a grande coisa. Eu, quando estava estudando, Estevão, o crescimento da igreja, todos os estudiosos falaram que a igreja pastoral ela tem, talvez, no máximo 20% das pessoas que trabalham. E 80% são pessoas que são assistentes, são pessoas que estão consumindo aquilo que os 20% fazem. Então, no Instituto de Crescimento da Igreja, eles chamavam de consumidores. Então, 80% das pessoas consumiam, porque os 20% trabalhavam para aquilo que os 80% consumiam. Então, sempre tinha que estar atrás. E esse conceito é completamente abolido dentro de uma igreja apostólica. A igreja apostólica, todo mundo trabalha, todas as pessoas, né? O conceito é de que todas as pessoas precisam desenvolver o seu ministério. Essa é a coisa, vamos dizer assim, mais importante que tem numa igreja apostólica. Por isso que muitas igrejas que se chamam apostólicas, de fato não são apostólicas. Elas se chamam apostólicas porque, quem sabe, elas
estão profetizando, porque estão fazendo guerra espiritual, porque, quem sabe, estão curando os enfermos, quem sabe estão expulsando demônios, fazendo libertação. Mas isso não faz uma igreja ser apostólica. Por quê? Porque quando o pastor, que seja apóstolo como parar, estiver cansado, né, dessas coisas, e entre nós aqui, né, Estevão? Por exemplo, esse trabalho de expulsar demônio, esse trabalho de curar enfermos, é um trabalho muito cansativo. As pessoas, muitas vezes, não se dão conta disso. Mas você pode ver todo o ministério das pessoas que são operadores de milagres. Eles começam orando e por tempo, e daqui a pouco eles estão lá, eles estão ensinando, eles estão falando, porque é muito desgastante, muito, muito desgastante ficar expulsando demônio, curando enfermos. Fisicamente é muito desgastante, muito, muito. E tu vê que, com o tempo, eles, de certa forma, se retraem um pouco, porque as pessoas não aguentam esse pique de ficar todo o tempo ministrando, é muito desgaste. Então, com certeza, se alguém começa um ministério de cura e vai ministrando curas, depois de um tempo, esse ministério, ele naturalmente, pelo próprio desempenho do pastor, ele vai diminuir um pouco. E daí, se esse é o conceito de apostolicismo, a igreja deixa de ser apostólica. Mas esse não é o conceito de apostolicismo. Aqui entra o conceito, né, apóstolo, do sacerdócio de todos os santos, né? Isso. Que muitas vezes se perdeu, em muito tempo se perdeu, e a gente vê isso na igreja, né? Por isso que em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos, porque todos manifestavam a essência do evangelho, de curar enfermos, de ressuscitar mortos, de purificar leprosos. Ali a gente vê a igreja operando como um todo, não só alguns, eu vou usar o termo, figurões, né? Mas todos tinham unção impartida e avançavam e estabeleciam. Essa é a perspectiva da igreja, esse é o pensamento de Deus sobre a igreja. E Antioquia demonstra isso. Eu queria corroborar com essa fala aqui a respeito do que o senhor está dizendo, né? A igreja, então, os santos fazem a obra do ministério, onde há o sacerdócio de todos os santos, porque somos reis e sacerdotes, e todos são ativados, impartidos e posicionados, né, para que façam acontecer. Estevão, aí nesse momento tem uma coisa muito importante. O que é importante aqui, que muitas vezes, quando a igreja ela se dá conta disso, então ela quer envolver todo mundo no ministério. Mas o que acontece? Que muitas pessoas só querem ser assistentes. Só querem vir no culto domingo, sentar ali, dar o seu dízimo e fazer com que alguém trabalhe para eles, está entendendo? Eu estou dando meu dízimo, se eu estou dando meu dízimo, eu estou dando meu dízimo e eu exijo trabalho de alguma forma, que alguém trabalhe para mim, está entendendo? Que alguém faça alguma coisa, porque, afinal de contas, eu estou dando meu dízimo aqui, então eu tenho isso. E daí o que acontece é que algumas pessoas que, quando a gente diz assim, olha, vamos transformar, vamos trabalhar para cada um exercer o seu ministério, para que tenha o sacerdócio de todos os santos, que Martin Luther começou a pregoar na Reforma, né? E esse é um assunto bem interessante para a gente falar. Mas, então, o que acontece é que algumas pessoas, quando veem que elas precisam, que os pastores querem que elas contribuam também, elas fazem o quê? Elas se revoltam contra o pastor. Um dia, Estevão, eu estava transicionando uma igreja, e ele era pastor, mas ele não era o pastor principal, ele era um pastor como que auxiliar da igreja. E ele estava ali, e o que aconteceu? Que quando ele entendeu que todo mundo, o conceito de que todo mundo deveria de trabalhar, se dedicar, ele disse, não, eu trago meu dízimo, eu dou minha oferta aqui, para quê? Porque o pastor é que é o responsável por isso, ele ganha para fazer isso aí. E eu não, eu tenho a minha família, eu tenho minhas coisas, eu tenho meu trabalho, eu não posso
me envolver com isso. E acabou saindo da igreja, porque por causa daquele velho conceito, não entendeu a sequência daquela que fala em Efésios capítulo 4. Então, é um grande desafio para os pastores isso, Esther. Porque normalmente, quando ele perde 1, 2, 3 pessoas que não querem trabalhar, e a igreja fala que o sacerdócio é de todos os santos, que nós temos que treinar, temos para que todo mundo exerça o seu ministério, né, para que sejam pais espirituais, para que discipulem pessoas, para que desenvolvam os seus dons e tudo mais. O que acontece é que muitas vezes as pessoas acabam se retirando da igreja. E quando se retiram da igreja, o pastor automaticamente ele retrai, ele vem para trás. Entendeu? E daí todo o movimento em direção ao conceito apostólico que ele estava indo, ele freia pelo medo de perder mais pessoas, está compreendendo? Eu gostei muito que esses dias uma moça, uma líder de célula nossa, e a Jurema, nós estávamos numa reunião e comentamos rapidamente sobre isso com as pessoas. Uma pessoa disse, eles não querem fazer nada na igreja, foram embora, foram para outra igreja que eles podem ficar só sentados lá. Ela disse, estou nem preocupado com isso, apóstolo, porque a igreja, todo mundo tem que trabalhar. E nós não podemos mudar aquilo que a Bíblia diz, porque umas pessoas não querem fazer aquilo que está escrito na Bíblia. Então, nós temos que seguir naquilo que está escrito na Bíblia. Eu fiquei olhando, eu disse, glória a Deus, pegaram direitinho no meio. Ou seja, Deus, logicamente que tem pessoas que podem estar no meio da igreja e não querem trabalhar, né? Fazer o quê, né? Nós temos que fazer a nossa função. E o que nós temos que fazer a nossa função é levar as pessoas, empurrar elas, né, para o trabalho que elas têm, que elas precisam exercer. Então, isso é muito importante. Uma igreja apostólica é uma igreja que está preocupada na formação de pessoas. Um dia veio um pastor, um apóstolo lá de São Paulo, veio aqui, estava vindo aqui para entender como é que nós estávamos trabalhando. Ele disse, Ricardo, se tem uma coisa, uma característica na rede, no ministério aí de vocês, é o seguinte: vocês formam tanta gente, todo mundo trabalha, é líder, multiplica, discipula. Como é que vocês fazem isso? Mas esse é o conceito. Se tu focar em fazer milagres vão acontecer milagres na igreja. E se tu focar em formar pessoas para multiplicar, tu vai multiplicar, vai fazer. Foi interessante, teve no livro que o Dr. Peter Wagner fala que foi a maior pesquisa que houve na Terra já sobre igreja e sobre crescimento da igreja e sobre qualidade da igreja. É aquela pesquisa sobre o crescimento natural da igreja. É interessante que ali fala que as igrejas que têm a melhor qualidade e o maior crescimento são as igrejas onde todo mundo, a maior quantidade das pessoas trabalham. São essas as igrejas que mais crescem e que têm melhor qualidade dentro da igreja. Ou seja, são mais quantitativamente elas crescem e qualitativamente elas crescem. E, na verdade, no Instituto Dr. Peter Wagner de Crescimento da Igreja, no seminário Fuller, ele sempre dizia, o grande desafio do pastor é tirar aquelas 80% e jogar para os 20%. O trabalho é tirar dos 80% e jogar para os 20%. 80% que não fazem nada, que ficam só olhando, e aumentar o número dos 20%, para que seja 25%, 30%, 40%. Eles dizem, o crescimento da igreja, as igrejas que crescem, é as igrejas que conseguem fazer isso, transferir daqueles que são consumidores para produtores. Então, esse para mim, Estevão, é o grande... Inclusive, tem um apóstolo lá da Ásia, que foi um dos pioneiros do movimento apostólico. Ele escreveu um livro muito grosso sobre o movimento apostólico, sobre esses conceitos, e mais recente ele escreveu um outro livro sobre a definição
de que é um apóstolo e uma igreja apostólica. E ele usou a palavra, em inglês, edifying, que é o conceito apostólico é um conceito de edificação. Ou seja, qual é a principal coisa de uma igreja apostólica? Edificar. Ela precisa trabalhar para edificar, para fortalecer, para aperfeiçoar as pessoas. Então, nós precisamos, na igreja, ter toda uma estrutura voltada para as pessoas que são ganhas pelo sistema, né, da empresa, para que essas pessoas sejam aperfeiçoadas, não sejam apenas nutridas, para que elas consigam suportar, né, as dificuldades e a vida de fé, mas elas também sejam transformadas, sejam edificadas para que vão ao trabalho, exerçam o seu ministério, exerçam o seu dom, exerçam o seu chamado. Amém. Então, isso é... Quem sabe tu fala um pouco sobre essa palavra catartismo aí, sim, e fala sobre o aperfeiçoamento, foi traduzido em português como aperfeiçoamento, né? Isso, a palavra ali, quando a gente fala em Efésios 4:11, né, diz que os 5 ministérios foram dados como dons para aperfeiçoar os santos. Assim foi traduzida essa palavra aqui no grego, é catartizo. É a palavra que é usada no grego no original, né, apóstolo? Isso. E a palavra catartizo, ela tem um significado muito amplo. Foi traduzido como aperfeiçoar, preparar, mas é bem mais amplo que isso. Significa restituir, preparar, examinar, completar. Olha só, completar, emendar o que estava quebrado ou rachado, reparar, equipar, colocar em ordem, ajustar, consertar, o senhor falou, fortalecer, aperfeiçoar e tornar-se o que deve ser. Olha essa definição. Tornar-se o que deve ser. Então, o que nós estamos falando? Uma igreja apostólica é uma igreja que ela vai fazer com que aquela pessoa seja trabalhada, equipada, aperfeiçoada, para ela viver aquilo que ela deve ser. E não só o nosso entendimento, mas ao entendimento de toda a perspectiva de restauração apostólica, a melhor palavra para que deveria ter sido traduzida não é apenas equipar ou apenas consertar, mas alinhar. Por quê? Porque o alinhamento, e aí a gente deu o termo e chama alinhamento apostólico, nem sei quem cunhou esse termo, apóstolo Carlos, foi o senhor, se foi quem cunhou esse termo, alinhamento apostólico. O Chuck Pierce já falou, o Dr. Peter Wagner, alguns falaram sobre isso, mas alinhamento apostólico é equipar a pessoa no sentido de treinar, mas também posicionar a pessoa no destino dela. E pessoal que está nos acompanhando, isso aqui é muito importante que nós estamos falando, queria até, de novo, compartilha com todo mundo da igreja, da tua igreja, teus amigos, porque isso aqui são conceitos fundamentais. É a base, como Efésios 2:20 diz, né? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e depois a gente constrói. Lá como em Coríntios a Bíblia diz, né? Com pedra preciosa, com feno, com palha, mas a gente está deixando a base. Então, de novo, aquela palavra que diz que os 5 ministérios, o apóstolo Ricardo foi falando, uma sentença implica na outra. Então, os 5 ministérios aperfeiçoam, alinham, é a palavra catatizo, os santos. E o que é alinhar? Estudando a fundo o que a gente entendeu, em breve, não sei se a gente vai, quando a gente vai conseguir, mas em breve a gente vai com certeza fazer muitos livros sobre este assunto, para trazer muita clareza sobre isso. Temos 2 ministrações na Academia Apostólica sobre alinhamento, né? Fizemos várias conferências sobre esse tema, porque é treinar, né? É dar treinamento, e por isso uma igreja apostólica é uma igreja de muito treinamento. É uma igreja para treinar as pessoas, né? Para que elas realmente sejam preparadas, sejam aperfeiçoadas, equipadas, restauradas, lapidadas. É como aquele trabalho que é feito de
colocar no lugar certo, né? De aperfeiçoar para colocar ali no lugar certo, para que ela possa, então, viver o seu projeto. E sim posicionar. Há alguém que eu conheço que disse que é melhor, alguém que eu não sei quem é, né? Que eu estou conversando, que disse que é melhor posicionar, treinar e posicionar uma pessoa no ministério do que simplesmente treinar 100 pessoas e não posicionar. Isso aí. Então, veja bem, isso é muito sério que nós estamos falando, porque há muitos que querem viver o ministério, apóstolos que querem operar milagres, isso é bênção, que querem impartir, que querem destravar, profetas, querem profetizar, evangelistas que querem ganhar almas, mas a função dos 5 ministérios, o apóstolo Ricardo começou falando isso, é treinar e posicionar os santos para que eles vivam o seu destino, para que eles vivam aquilo que Deus quer viver. E aqui eu queria, apóstolo, abrir um parênteses, porque a gente ia falar sobre isso, e não sei que momento, porque é tanto assunto bom para falar, né, que nem sobra tempo, mas a principal função de um apóstolo é ser pai, né, apóstolo? Essa é a principal função. E o pai, ele sempre quer que o filho vá além que ele mesmo. Eu gosto muito da frase que diz que o nosso teto é o piso para os nossos filhos. Então, um apóstolo, ele sempre pensa, e eu estou falando, porque nós estamos falando muito do apóstolo, mas esse é o pensamento dos 5 ministérios, levar os seus filhos a viverem o ministério, e colocar eles nos ombros para que eles vivam o ministério. Então, catartizo é isso, queridos, essa palavra que foi traduzida como aperfeiçoamento, como preparar, como equipar, é alinhar, e alinhar é sim treinar muito, mas também posicionar. E eu falo por mim, eu gosto muito de ministrar, eu tenho muito prazer em ministrar a palavra, em ministrar pessoas, eu amo fazer isso. Mas, apóstolo Ricardo, eu creio que o senhor também vai falar o mesmo que eu. Eu me sinto muito completo quando eu vejo um discípulo ministrando, falando. Eu, particularmente, fico ali, às vezes eu começo a chorar por ver o quanto aquela pessoa cresceu em Deus e quanto Deus está usando ela. Eu acredito que o senhor tem o mesmo sentimento que eu, apóstolo. Porque isso realmente a nossa função. Então, na isso verdade, na verdade, Estevão, isso que tu está comentando porque esse é o legado, né? Que Deus escolheu Abraão justamente porque ele tinha uma visão multigeracional. Ele não estava preocupado com a história dele, ele estava preocupado com a história daquilo que viria depois dele. Ele não estava preocupado para construir para si, mas ele estava preocupado para construir para todas as gerações que viriam depois dele. Então, no momento que eu não tenho uma visão multigeracional, por isso que quando tu fala de equipar os santos e multiplicar e treinar e posicionar as pessoas, é todo um pensamento multigeracional. Tu não está preocupado em ti, o meu ministério, eu sou fazedor de milagre, eu sou isso, eu fiz isso, Essa não é a preocupação de alguém, de um verdadeiro apóstolo. Paulo diz assim, a minha alegria e coroa são vocês, ele diz para o povo. Ele diz, a minha alegria é ver vocês trabalhando, tocando igreja, fazendo, porque vocês são o fruto do meu ministério. Vocês isso aí é tremendo, né, apóstolo? Porque imagina, fazendo milagres, operando, evangelizando, expulsando demônio, e uma igreja inteira fazendo isso. Que diferença. E a unção multiplica, a gente vê isso na prática. Tem base para isso, nós não temos tempo para falar, mas a unção multiplica, porque a pessoa vai com muito mais graça. É como na rede a gente tem um ministério de libertação tão forte, mas quando a gente vê as pessoas com essa mesma graça, autoridade, unção, ministrando, imagina se ainda hoje dependesse do senhor apóstolo, para fazer toda a libertação da rede, hein? Não, eu já nem estou fazendo mais, eu mando para ti, aí... Não tem mais como, né? Mas então, isso as pessoas precisam entender. Uma igreja apostólica cura enfermos, com certeza que cura enfermos. Uma igreja apostólica expulsa demônio, com certeza expulsa demônio. Uma igreja apostólica, ela prega o evangelho, com certeza. Uma igreja apostólica, ela implanta igrejas, com certeza. Estevão, entenda,
uma igreja não é só apostólica porque ela implanta igrejas. Porque senão as igrejas tradicionais que implantaram igrejas no mundo inteiro não seriam igrejas apostólicas. E elas fazem muitas coisas que são apostólicas, mas não são igrejas apostólicas. Então, mas não é suficiente, como diria a linguagem matemática, né? Exatamente. Então, nós precisamos entender que a principal coisa é gerar... Porque, Estevão, quando foi que a igreja deixou de ser apostólica? Ela deixou de ser apostólica quando ela deixou de multiplicar o conceito apostólico dentro dela. Ela começou a estar preocupada com posições, ela está preocupada, né, com a hierarquia. Quando eu vou ser o pastor sênior, quando eu vou ser, né, o bispo, quando eu vou ser um supervisor, ele está preocupada com questões pessoais, hierárquicas e coisa e tal. Então, aí que está a grande diferença. Quando eles deixaram os dons e aquilo, a organicidade da igreja, ou seja, a igreja fluir, se multiplicar e multiplicar aquilo que ela é, que as pessoas são, que os ministérios são, que os apóstolos são, que os profetas são. Quando eles deixaram de multiplicar eles mesmos, a igreja deixou de ser apostólica. Então, aqui agora nós precisamos desenvolver isso. Por isso que a gente fala tanto em multiplicação. Porque ser apostólico e multiplicar, Estevão, está muito ligado uma coisa com a outra. Não existe o conceito de ser apostólico, de ser uma igreja apostólica e não ser uma igreja que multiplica, e não ser igreja que forma novas pessoas. E por isso que uma igreja apostólica, ela implanta novas igrejas, ela precisa implantar novas igrejas. Se ela não implanta novas igrejas, ela não está multiplicando. E se ela não está multiplicando, ela não é apostólica. Se líderes não estão se multiplicando, eles não estão sendo apostólicos. Se profetas não estão se multiplicando, eles não estão sendo apostólicos, porque o apostólico é aquele que forma e que posiciona. Então, esse é o conceito fundamental. Talvez pelo que hoje, nessa nossa ministração do que é uma igreja apostólica, é por isso que o conceito de apostolicismo é aquele que sai e ele vai e implanta, né? Como a gente falou semana passada sobre os fenícios, e vale a pena ver a ministração, a discussão que a gente fez semana passada sobre os fenícios, justamente sobre esse assunto, né, Estevão? Que o apostólico é aquele que pega as coisas todas e vai e multiplica um modelo, né, da sua nação, do seu reino, da sua cidade, em outro lugar. Então, apostólico, ele precisa carregar o conceito de multiplicação junto com ele. Então, o apostólico é o contrário, Estevão, do egocentrismo. O apostólico é o oposto, né, do egoísmo. O apóstolo é o contrário de eu no centro, tá compreendendo? Sim. Porque para a gente multiplicar, tu tem que sair do centro e tu tem que... Né? Tem que pensar como um pai, né, apóstolo? Tem que pensar como... De 2 textos, né, que diz que o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. E outro provérbio diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Ou seja, né, o apostólico, ele pensa dessa forma, né, apóstolo? Por isso que ele é um pai, né? É a característica de um pai. Por isso que Deus é pai, Estevão. Porque ele pensa isso. Ele diz, vamos multiplicar. Multiplicou ele mesmo, estabeleceu o homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Foi fazendo justamente por isso. Por esse conceito vem de Deus e precisa passar por nós, né? E quanto mais nós multiplicamos, mais nós estamos sendo apostólicos e mais nós estamos seguindo a imagem e semelhança de Deus. Então, esse é muito importante, esses conceitos aí que a gente tem aí, né, nessa nossa conversa aí. E já foi
54 minutos, apóstolo. Não dá para... Meu Deus do céu! Eu acho que é uma das 5 coisas que nós queríamos conversar hoje, né? Eu nem sei se a gente entra no outro assunto aqui, porque já quase está indo o nosso tempo, mas é muito gostoso falar sobre isso, né? E lhe ouvir é muito gostoso por todo o seu estudo, toda a sua preparação. E eu queria colocar aqui de novo, pessoal, que você não vai encontrar na nossa literatura em português todos esses conceitos e a forma que o apóstolo Ricardo está construindo. São muitos anos de caminhada, ele falou recém, 30 anos atrás ele desenvolveu uma exegese para esse texto de Efésios 4, da implicação de uma coisa na outra. Eu tenho 21 anos de conversão, apóstolo. Eu nem pensava em converter e o senhor já estava trabalhando nesse conceito apostólico, né? Então, glória a Deus, né? Uau! Tudo isso, né? Que tremendo. Eu não sei se eu faço a próxima pergunta, apóstolo, ou deixamos. Como é que é a próxima? Vamos ver uma vez aí, senhor. O senhor falou ali sobre, né, sobre muitos pensarem como hierarquia e um querer ser mais que o outro e ter uma posição a mais e que a igreja perdeu a multiplicação e o apostólico por isso. Então, como a gente explica, apóstolo? 1 Coríntios 12, 28, quando a Bíblia diz primeiramente apóstolos. Não está falando nessa perspectiva aí de galgar uma posição, de querer ser mais que os outros. Como é que a gente pode entender esse texto, apóstolo? Desmistificar esse tema aqui que é tão importante para quem está acompanhando. Eu sei que muitos já têm estudado sobre isso, mas nós queremos dar base, e essa é a ideia, né, apóstolo, dessas lives que estamos fazendo, trazer base para todo mundo. Por isso, quanto mais multiplicar esse material, melhor é. Porque a gente está trazendo base e aí a gente vai construindo dentro de todo esse apanhado de assuntos tão importantes. Então, a pergunta é sobre 1 Coríntios 12, 28, quando fala primeiramente apóstolos. Então, Estevão, essa palavra primeiramente ali é a palavra próton, né? No grego. E essa palavra próton é a palavra que foi traduzida como primeiro. Mas dessa palavra saem outras palavras que a gente pode entender o que na sua origem, na sua etimologia, essa palavra significa. Da palavra próton significa protótipo, quer dizer, é aquilo que vem primeiro, é aquilo que moldou, vamos dizer assim, é o protótipo, é o próton, né? E gera as outras coisas. Então, quando Deus estabeleceu os apóstolos, eles eram como prótons, como um protótipo, como, na verdade, como pais, aqueles que são os patriarcas, aqueles que são os iniciadores. E por isso que o apóstolo ele está nessa posição, não numa posição hierárquica, porque no meio dos judeus, esse conceito hierárquico nem existia, Estevão, porque esse conceito hierárquico é um conceito grego. Isso aqui tem que escrever com letras garrafais. Repete para nós, apóstolo, porque isso aqui quebra muito paradigma. Isso. O conceito hierárquico não é um conceito judaico-cristão. Ele é um conceito grego. Então, quando nós, com uma mentalidade grega, lemos aquele texto, e nós lemos que Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, se nós olharmos dentro de um paradigma grego, nós estamos olhando como hierarquia. Mas se nós olharmos do paradigma judaico, eles falam primeiramente como pai, porque o conceito dos judeus era um conceito genealógico, e não um conceito hierárquico. Todo o conceito, por isso que os líderes, por exemplo, quando Moisés foi orientado por Deus para ir lá para o Egito, ele disse, vai lá e procura os líderes do povo, mas Deus não usou a palavra líderes, Deus usou a palavra anciões. Quem eram os líderes? Eram os anciões, aqueles que estavam primeiros, mais velhos, como os patriarcas. E por isso o conceito daqueles que são os primeiros são aqueles que são os formadores, aqueles que são aqueles que geram o conceito que vai se multiplicando, ou seja, eles produzem o DNA que vai multiplicando o DNA. Então,
quando diz que Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, nós temos que ter não em mente o conceito hierárquico, mas sim o conceito de formadores da genética que vai se multiplicando. Então, tudo que nós estava falando até agora casa exatamente com isso que está falando, ou seja, o apóstolo vem primeiro e ele, então, geneticamente vai multiplicando, a genética espiritual dele vai multiplicando. Por isso, Deus colocou essa característica nos apóstolos como são os primeiros, os desbravadores, eles que estabelecem a modelagem, o modelo, o protótipo, tá entendendo? E com base nisso vai se multiplicando. Então, nós não podemos ler esse texto com a visão hebraica, a visão grega. Se lemos, e por isso que muita gente faz erros quando lê a Bíblia. Eu sempre gosto de dizer aquele brinquedo, eu tenho meu neto aqui, está aqui em casa aqui, ele tem aquele brinquedinho de colocar uma estrela, né, dentro da estrela, do buraquinho da estrela, o quadradinho dentro do buraquinho da estrela, o redondinho dentro do buraco redondinho. E ele... não adianta a gente querer colocar uma coisa, um quadradinho dentro do redondo que não vai entrar. E muitas vezes nós queremos ler a Bíblia com mentalidade grega que nós temos e interpretar esse texto, por exemplo, hierarquicamente. Então, primeiro é o apóstolo, segundo aqui, hierarquia é o profeta, terceiro mestre, depois operador de milagre e coisa e tal. Mas não é isso que diz ali. Ali o que diz é que o apóstolo, ele é o próton, ele é o protótipo, ele é o início, ele é aquele que dá o gen, a genética, e depois vai se multiplicando. Ele é o iniciador, é como um patriarca, né, Estevam? Paulo então, também diz, né, que ele é o perito arquiteto, né, o sábio construtor. Isso. No sentido, né, apóstolo, de ser um protótipo, né? Isso. O conceito apostólico é um conceito que molda um desenho quando... É um tema novo que tem na igreja, porque esse tema, quem usava muito, a questão do arquiteto, era o pessoal da maçonaria. Então, a igreja deixou de lado esse termo arquiteto. Mas, biblicamente, quando fala ali, e é traduzindo em português para perito construtor, em 1 Coríntios, tu tem o texto aí na mão? Sim. 1 Coríntios 3,10, na NVI, tá como sábio construtor. Sábio construtor. Na Almeida está... Vou abrir aqui para ver. Na Almeida está construtor, prudente construtor. Então, mas, na verdade, essa palavra deveria ser um perito arquiteto, ou seja, alguém que recebeu de Deus esse texto. Prudente construtor. Isso aí. Então, alguém que recebeu de Deus, porque está falando do dom que o apóstolo Paulo está falando. Ele diz, eu recebi de Deus esse dom, né? E eu edifico conforme esse dom. Mas a palavra aqui, né, apóstolo, é importante, desculpa lhe cortar, a palavra para construtor no grego, né, com o dicionário Strong's que eu tenho, é claro, é arquitecton. Isso. É arquiteto, né? Só para deixar claro aí para quem está ouvindo, né? E foi traduzido como construtor, mas a palavra é arquiteton, e também que faz o arquétipo. O arquétipo é muito parecido com o protótipo, né? Então, uma igreja apostólica, Estevão, ela é uma igreja, né, de um arquiteto que é um protótipo, que é um arquétipo. Para que serve o arquétipo? Para multiplicar de novo. Entramos na mesma coisa, a genética, o pai, o arquiteto, o próton, o protótipo. Modelos culturais, essa é uma palavra que está sendo bem usada, né? Os apóstolos são geradores de modelos, né? Culturais. Bem isso aí. São exatamente isso, são geradores. E uma igreja apostólica é isso, ela precisa ser uma igreja que seja um modelo. E aí é importante, Estevão, que em Tessalonicenses fala, que Paulo diz que a igreja de Tessalonicenses se tornou um modelo para todas as igrejas, né, da Acaia, da Grécia e da Acaia. Que igreja top devia ser essa, hein? Assim, Tessalônica devia ser uma igreja... E todos
estavam olhando para aquela igreja para ter ela como base, como modelo. Esse é o conceito apostólico, ou seja, nossas igrejas precisam ser modelos passíveis de multiplicação. Então, por isso que eu insisto tanto que precisamos implantar a igreja, precisamos, né, sair, precisamos... E é um modelo de Deus, porque esse é o conceito de uma igreja apostólica. Muita gente quer fazer uma grande igreja, tá entendendo? Uma grande igreja, que estão sofrendo muito nessa época de pandemia, inclusive, né? Mas a grande... Estevão, eu estudei quais são os benefícios da grande igreja e da pequena igreja. Em tudo, a pequena igreja ganha. A pequena igreja consegue treinar mais pessoas, porque ela precisa mais pessoas, né? Por exemplo, numa igreja de 1.000 pessoas, precisa uma banda. Numa igreja de 20 pessoas, precisa uma banda. E tu tem 100 igrejas de 20 pessoas, tu tem que ter 100 bandas. Então, tu vai treinar mais gente. Tu tem que ter uma equipe de louvor, tu tem que ter pregadores. Então, tudo vai formando, treinando, né? Pequenas igrejas vão formando, vão gerando, vão influenciando, vão estando mais presentes nas suas localidades e assim por diante. Mas uma só coisa que a igreja grande tem mais... é a influência social que ela tem dentro da sociedade. E talvez mais uma que ela tem recursos para fazer grandes coisas que as igrejas pequenas não têm esse recurso financeiro para fazer grandes projetos. Muitas vezes a igreja pequena tem. Mas eu prefiro sempre muito mais igrejas pequenas do que uma grande igreja, porque ela tem um poder de alcance muito maior. Estevão, uma coisa importante, tu vê, muita gente vai para a Colômbia para olhar os ministérios, os grandes ministérios. Nós sabemos que é M12, que é o G12 lá, começou lá, uma igreja, eu estava lá, de 200.000 pessoas. A igreja do Ricardo Rodrigues, nós já tivemos lá também, uma igreja enorme nos cultos, né, com 25, 30, 40 mil pessoas. Igrejas muito grandes. Mas aqui no Brasil nós não temos, nem em São Paulo nós não temos igrejas tão grandes, mas é importante entender uma coisa, Estevam. Nós, evangelisticamente, somos muito mais eficazes do que a Colômbia. Eles têm, quase tudo são mega igrejas na Colômbia, tudo igrejas muito grandes. Mas, a nível de alcance, eles são, de alcançar o povo, eles são muito menos efetivos que nós. O percentual de cristãos que nós temos no Brasil é muitas vezes maior do que a deles. Por quê? Porque pequenas igrejas, elas crescem muito mais rapidamente e alcançam muito mais pessoas que grandes igrejas. Então, eu sempre sou de multiplicar pequenas igrejas, ficar multiplicando igrejas. Lógico, tem que ter uma igreja bem estruturada, uma base. Não digam os pastores, vão multiplicar a igreja e a sua igreja não está bem alicerçada. Precisa ter uma igreja bem alicerçada para depois... Igreja modelo, né? A igreja modelo. Uma igreja modelo, exatamente. Estevam, eu acho que nós já estamos aqui numa hora e 10 conversando aqui. Eu acho que vamos deixar o pessoal com um pouquinho de água na boca para a nossa próxima live novamente, e a gente continuar com esse assunto de uma igreja apostólica, abordando algumas outras coisas que são importantes também, para a gente falar sobre a questão apostólica e o apostolicismo. O que você acha aí? Bênção, eu concordo 1000%. A gente já pode deixar o gancho, apóstolo, de falar semana que vem sobre apóstolos e as equipes apostólicas, né? Vamos falar sobre isso. Apóstolo na equipe apostólica, na família apostólica. Que termo é esse? Família apostólica? É a família do apóstolo? Eu já vi gente dizendo que a família do apóstolo é a família apostólica. Também é. Mas acho que é mais amplo que isso. Não vamos explicar hoje, vamos deixar aí a pergunta. Porque, na verdade, quando nós falar de equipes apostólicas, nós vamos voltar ao conceito de multiplicação também, né, Estevam? É verdade. E tem ainda o que é uma rede apostólica, que nós precisamos falar, qual a diferença de uma rede para uma denominação, quais
os benefícios de estar alinhado a uma rede. Isso é muito importante. Eu acho que tem um pouco de assunto bom pela frente, hein, apóstolo? Um pouco de assunto aí. Falar sobre centros apostólicos, né? Isso, né? Por que centro apostólico? Da onde vem esse termo? Para que devemos ter centros apostólicos? Tudo isso a gente tem que falar, hein? Então, tem coisa boa pela frente aí para a gente conversar. E eu queria de novo insistir, apóstolo, que nosso pessoal aí tão querido está com a gente. Um abraço a todo mundo. Gente de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não sei se tem gente do Paraná com a gente, dos outros estados, mas com certeza vai alcançar muitos lugares, e também não só o Brasil, mas outros lugares, e você possa compartilhar, querido, esses conceitos são fundamentais. Estamos desmistificando o apostólico, estamos trazendo base. A Bíblia diz que é sobre o fundamento dos apóstolos e profetas que a igreja está sendo edificada e deve ser edificada. Então, nos ajudem aí compartilhando, né? Compartilhando teus grupos WhatsApp da igreja local, com os discípulos, com os líderes de célula, com os pastores, para que todo mundo possa entender o que é esse conceito de fato. Porque, como o apóstolo Ricardo disse, tem muitas características em muitas igrejas que têm o título de apostólica, mas de fato não operam como uma igreja apostólica. Que tem uma característica apostólica, que é necessária, mas não é o suficiente para ser uma igreja apostólica. Então, falamos hoje sobre coisas muito importantes, falamos de todas essas bases, o que é o conceito apostólico de paternidade, de multiplicação, de posicionar os santos. Então, eu queria fazer esse apelo aqui, chamar todo mundo para entender, compreender esses conceitos. Então, multiplica mesmo, querido. Tem muita gente que tem o pé atrás com o apostólico porque não entende o apostólico. Semana passada, na outra live, falamos sobre esse termo, se existe apóstolos hoje, de onde vem essa base. Falamos sobre os 12 apóstolos além do Cordeiro. Foi fantástica a live da semana passada. O apóstolo Ricardo trouxe toda uma base aqui, claríssima. Então, por favor, querido, compartilhe esse material que é tão rico e vamos alinhar todo mundo nessa perspectiva, porque gostei muito do que o apóstolo Ricardo falou hoje, não é se vai ou não transicionar para o apostólico, é quando vai. Quando vai. Então, porque a nuvem está andando, e a gente tem que seguir a nuvem, que Deus está levando. Sabe de uma coisa? Que tem pessoas que ficam para trás, que ficam esperando, não tem certeza, ficam... Eu queria dar até uma orientação para quem sabe, aquelas pessoas que têm dúvida, será que eu pulo para dentro do apostólico, eu não pulo? Precisa entrar, sabe, Estevão? Precisa pular na água, e mesmo que não tenha muito conhecimento, porque mudou o paradigma, né, Estevão? E quando muda o paradigma, todo mundo volta ao zero, ou seja, nós temos que reaprender tudo. Tu teve que reaprender, eu tive que reaprender, todos nós tivemos que reaprender tudo, porque nós estamos no velho paradigma também. Então, estamos aprendendo, por isso que sempre quando se inicia, se está sujeito a cometer erros, né, Estevão? Então, o grande desafio é o seguinte, é ser humilde para transicionar, ser humilde para entrar no novo. Porque a gente só entra no novo se a gente ser humilde. Sem humildade não se consegue entrar no novo. Beleza, Estevão? Vamos orar pela turma aí e deixar mais para a semana que vem aí, conversamos mais um pouco, avançamos mais um pouco, entendendo esses conceitos fundamentais apostólicos. Deus, em nome de Jesus, que cada uma das pessoas que está nos escutando agora, Senhor, aqui na live, ou vão escutar depois, Senhor, que as suas vidas sejam impactadas, Deus. Impactadas, de fato, com esses conceitos que estamos trazendo para o teu povo, trazendo para a igreja, Senhor Deus, e deixando à disposição para todos aqueles que querem entrar neste mover de Deus que o Senhor está fazendo na atualidade, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que a tua glória, Senhor, resplandeça sobre as igrejas que são apostólicas, para que todos vejam, porque, Senhor Deus, exatamente quando tu estás fazendo alguma coisa, Senhor, tu privilegia aqueles que escutam a tua voz primeiro.
Então, estende a tua mão, manifesta a tua glória, para que todos vejam e percebam, Senhor Deus amado, que tu, Senhor Deus, que esse é o tempo de que tu estás fazendo essas coisas e levando a tua igreja um passo à frente, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Bênção, querido, sobre todos, né? E Deus multiplique muito sobre a vida de todos aí, e vamos formar igrejas apostólicas poderosas aí. Amém. Para o reino de Deus aí nessa terra. Aleluia. Uma honra ter estado contigo e com toda essa nossa equipe aí que está ligada conosco. Benção, abração. Obrigado, apóstolo. Obrigado por mais essa aula fantástica. Um abraço a todos, Deus abençoe. Quarta que vem, 18 horas, nós temos outra live falando do apostólico. Quem perdeu pode rever essas lives, mas pode também acompanhar a próxima, que vai conseguir entender perfeitamente, né, apóstolo Ricardo? Com certeza vai entender. Abração a todos, obrigado, apóstolo. Deus abençoe. Ótima noite para todos. Tchau, tchau. Tchau.